Oi, meus irmãos, oi, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos em um texto sagrado e eu quero, nesta oportunidade, meditar com vocês em um texto de Tiago, no capítulo 1, o versículo 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Felicidade. Quantas pessoas buscam ser felizes? O mundo hoje ensina para nós que nós precisamos ser felizes, que nós temos que ser felizes, que temos que buscar a felicidade a todo custo. E existe então uma busca desenfreada pela felicidade. Muitas pessoas se casam porque querem ser felizes. Outras se divorciam, pois não são felizes. Porque foi estabelecido o conceito para nós de que nós estamos aqui para ser felizes, de que nós temos o direito de ser feliz, de que nós merecemos ser felizes. Porém, o texto de Tiago, ele vai nos dizer que a felicidade, ela não diz respeito às circunstâncias. A felicidade, ela não está baseada naquilo que nós vivemos, mas como nós vivemos. Ele vai dizer, feliz é o homem que persevera na provação, ou seja, nós passaremos por provações. E muitas vezes nós temos conceito de não sermos felizes porque estamos sendo provados. Partimos do pressuposto que a felicidade condiz com o que nós achamos do que nós estamos vivendo. Porém, o texto vai nos dizer que nós somos felizes e podemos ser felizes sim, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E ele vai dizer, porque depois de você ser aprovado, ou seja, depois de você passar por estas provações, depois de você ser perseverante, de você se manter firme, de você olhar a vida com a ótica correta, com a perspectiva correta, você receberá a coroa da vida. A coroa da vida se diz respeito à vida eterna. Nós, como cristãos, enfrentaremos problemas, enfrentaremos lutas, sim, aqui neste mundo, mas é prometido para nós a coroa da vida eterna que Deus promete aos que o amam. E então, nesta oportunidade, o conselho que eu tenho para te dar é: quer ser feliz? Ame a Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, é um dos mandamentos que Ele nos dá. A nossa felicidade não pode estar nas coisas, as nossas felicidades não podem estar nas nossas posses, nos nossos bens, nas pessoas que nos rodeiam, porque tudo isso, em algum momento da nossa vida, nos frustrará. Mas a nossa felicidade precisa estar em Deus. A nossa felicidade precisa estar naquele que nos criou, naquele que nos formou, naquele que tem nos sustentado. O salmista vai dizer no Salmo 128, o versículo 1, como é feliz o que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Quer ser feliz? Quer viver uma vida de felicidade neste mundo mau? Tema a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus, é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos. Temer a Deus é entender o propósito da sua existência, de por que você está aqui, de para que você está aqui. E então assim cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. O apóstolo Paulo, na Carta da Alegria, lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegria quer dizer felicidade. Então Paulo estava preso,
estava preso em Roma, estava sendo açoitado, estava sendo ameaçado de morte, mas ele estava alegre no Senhor, porque a fonte da alegria dele era o Senhor. Era saber que Deus tinha o escolhido, saber que a vida dele tinha propósito, tinha significado, saber que teria uma eternidade, saber que os seus pecados tinham sido perdoados. Tudo isso era o motivo da alegria de Paulo. E as circunstâncias, as adversidades, os problemas, isso não tirava de Paulo a alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de ter sido escolhido, a alegria de ter sido perdoado. Esta era a fonte da alegria de Paulo. Então, queridos, nós também podemos ser felizes em meio às provações, em meio às dificuldades. Precisamos amar a Deus, precisamos temer a Deus, precisamos guardar a sua palavra. Eu gostaria de compartilhar uma história a qual eu estava meditando e refletindo, e então existe um autor de um hino muito belíssimo que tem por título Sou Feliz, que a história por trás desse hino é a seguinte. Conta-se que Horatio G. Spafford foi um grande e renomado advogado e ancião presbiteriano nos Estados Unidos. Ele era casado com Anna Torby Larsen, foi a sua esposa, e os dois eles tiveram um filho e 4 filhas. O seu filho, quando tinha 4 anos de idade, ele teve uma febre muito forte e ele chegou a morrer. Logo depois disso, aconteceu um incêndio, um dos maiores incêndios já ocorrido nos Estados Unidos. E esse incêndio matou cerca de 250 pessoas, deixando cerca de 90.000 pessoas desabrigadas. O incêndio destruiu cerca de 1/3 da cidade aonde Horatio morava. E então Horatio teve uma grande perca financeira nesse período, porque vários dos seus imóveis e vários dos seus bens foram destruídos por um incêndio. Isso logo após Horatio ter perdido um dos seus filhos. Conta a história que Horatio e a sua esposa trabalharam ainda por cerca de 2 anos, auxiliando e ajudando as famílias a se reestruturarem deste incêndio devastador. E dado o momento da vida deles, Horatio e a sua esposa Ana então resolveram fazer uma viagem. Eles resolveram viajar de navio para a Europa com toda a família, ou seja, Horatio, Ana e as suas 4 filhas. E então eles se organizaram para seguir esta viagem. Porém, no último momento, por causa de um compromisso, Horatio não pôde viajar. E então ele ordenou que a sua esposa e as filhas seguissem viagem e que logo assim que ele pudesse, ele iria ao encontro da sua esposa e das suas filhas. Porém, o navio em que estava Ana e as suas 4 filhas se chocou com outro navio americano e o navio em que elas estavam afundou em 12 minutos. Neste naufrágio, 226 pessoas morreram, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 pessoas foram resgatadas, incluindo Ana, a esposa de Horatio. E quando Ana então foi resgatada e chegou em terra firme, a primeira coisa que ela fez foi escrever uma carta para o seu marido. E na carta que ela escreve ao seu marido, tinha uma frase que dizia assim: salva, porém só. E assim que Horatio então recebe essa carta, imediatamente ele vai ao encontro da sua esposa. E então Horatio seguiu viagem ao encontro da sua esposa. E chegando em um momento da sua viagem, Horatio então é avisado que ele estava passando exatamente no local onde o navio em que estavam as suas 4 filhas naufragou e onde elas vieram a morrer. E Horatio naquele momento sentiu-se profundamente comovido. E ele então escreveu a letra desta belíssima canção que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Horatio,
assim como Paulo, assim como Tiago, assim como o salmista, entendia que a felicidade estava em Cristo Jesus. Se passarmos por momentos bons e alegres, estamos felizes em Jesus. Se passarmos por momentos difíceis, de dor, de perca, precisamos também estar felizes no Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é doloroso, eu sou ser humano e sou consciente disso. Mas essa é uma ação que a Bíblia nos ensina que devemos seguir. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado e que em nome de Jesus Ele coloque esta certeza e esta felicidade em nossos corações, que independente do momento e da circunstância que estamos vivendo, que possamos ser felizes em Jesus, por sermos escolhidos, por sermos perdoados e por sermos amados pelo Criador de todas as coisas. Fique com Deus, o meu abraço.